Vamos ler a partir do versículo 20, fica melhor a partir do versículo 20. Queridos, essa passagem que nós vamos ler está dentro do seguinte contexto, e eu quero mostrar para você o contexto, para que você entenda tudo que nós vamos ler. O povo de Israel, ele se afastou da presença de Deus, abandonou a fé, abandonou Deus, e a consequência de tudo isso é que o povo começou a sofrer porque se afastou de Deus. Preste atenção nisso. O povo começou a sofrer porque se afastou de Deus. Passou a existir uma crise, uma seca muito grande naquela região de Israel. Israel foi acometido por essa seca. E a razão disso é porque eles se afastaram do Deus que eles serviam. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Nesse momento, ao invés deles se voltarem para Deus, eles começaram a se voltar para outros deuses. E naquela ocasião, um deus que estava muito em alta e que era muito invocado era Baal. Baal era considerado o deus da chuva, o deus que controlava a natureza, que controlava toda essa questão da chuva, das tempestades. E o povo, em vez de se recorrer para o Deus, o Criador de todas as coisas, começou a se recorrer para Baal. E no meio de tudo aquilo, de todo aquele afastamento da presença de Deus, tinha ali um homem de Deus, o profeta Elias. E Elias, vendo todo aquele povo recorrendo a Baal, e ele ficou sozinho como profeta de Deus, e enquanto ele estava sendo o único profeta de Deus, os profetas de Baal estavam se multiplicando. Então Elias, ele toma uma decisão. Elias convoca este povo, esse povo que era o povo escolhido de Deus, não era qualquer um. Era o povo de Deus que se afastou de Deus. Sabe quando aquela pessoa está firme com Deus, mas de repente ele começa a se afastar de Deus, ele começa a ficar morno na fé, ele começa a se esfriar na fé, ele não vira um imoral, ele não se torna uma pessoa má, mas ele se afasta da presença de Deus. Ele se torna então um cristão apático, é mais ou menos isso que aconteceu. Então o povo se afastou de Deus e, diante daquelas circunstâncias, eles começaram a buscar o suposto Deus, que era aquele que poderia mandar chuva. Como muitas pessoas fazem no dia de hoje, só que hoje não é mais Baal. Às vezes a pessoa tem um problema, uma dificuldade na vida, e ele começa a buscar um Deus para resolver o seu problema, ao invés de buscar o seu Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele começa a buscar ali uma alternativa. Essa pessoa vai me ajudar. E ele começa a idolatrar aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um Deus na vida dela. Essa pessoa pode resolver o meu problema. E aí, cada vez mais que você vai buscar a solução a não ser no seu Deus, mais você vai se afastando do único e verdadeiro Deus, aquele que você se entregou a ele. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo de Israel neste momento. Eles tinham lá Baal, que era o suposto Deus da chuva, que controlava a natureza, e eles precisavam do quê? Da chuva. Eles precisavam que aquela seca cessasse, e eles começaram a recorrer para isso. Quantas pessoas hoje também têm os seus deuses? Quem sabe você, na hora da tristeza, em vez de se recorrer para a Bíblia, vai ler o seu horóscopo. É o seu Deus. É lá que você busca a resposta. É lá que você tenta saber o que está acontecendo. Ou, em vez de você buscar em Deus, você busca aí num suposto adivinhador. Eu quero alguém para falar comigo o que está acontecendo na minha vida. Eu quero um profeta para falar comigo, que me dê a resposta que eu preciso. E ao invés de recorrer a servir a Deus, você fica buscando alternativas. É mais ou menos isso. Consegue compreender? Foi isso que esse povo fez. E às vezes, quando a gente lê essa passagem, parece muito distante da nossa realidade, porque nós não temos Baal. Mas Baal era aquele que respondia às suas necessidades. E às vezes nós também temos o nosso Baal, aquele que nós buscamos para resolver as nossas necessidades, quando na verdade nós temos um único e verdadeiro Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que enviou Jesus para morrer por nós, aquele que deu a vida do seu próprio Filho, aquele que sofreu
intensamente a ver o seu filho carregando sobre ele o nosso pecado. A dor de ver Jesus passar por tudo aquilo em favor da humanidade doeu tanto em Deus, que Deus não conseguiu olhar para aquilo. Deus, ele teve que se virar, se afastou de Jesus. O nosso pecado causou uma separação entre Deus e Jesus Cristo. Jesus, mesmo tendo deixado a glória dele no céu e ter vindo aqui na terra, ele, apesar de se afastar fisicamente, entre aspas, para que você entenda, da presença de Deus, ele nunca se afastou da comunhão com Deus. Jesus nunca deixou de ter comunhão com o Pai. Apesar de não estar mais lá no céu e estar aqui na terra, Jesus mantinha essa comunhão. Mas no momento em que Jesus vai à cruz e pega o nosso pecado sobre ele, esse momento Deus tem que se afastar de Jesus. E ali a dor foi tão grande em Deus, foi tão grande em Jesus, que foi o único momento na cruz que Jesus abriu a boca. Jesus não abriu a boca quando os soldados estavam batendo nele. Jesus não abriu a boca quando ele estava sendo crucificado. Jesus não abriu a boca quando ele estava passando por toda aquela tortura, mas ele clamou quando o pecado fez divisão. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele momento, o único momento em que Jesus se separou do Pai, a dor foi grande. Então, às vezes, ao invés de buscar este Deus que fez tudo para nós, nós buscamos os nossos Baals. Mas Elias, um profeta que não abandonou a sua vida com Deus, ainda que ele tenha ficado sozinho, ainda que a maioria tinha naquele momento, melhor dizendo, virado as costas para Deus, mesmo ele sozinho, ele não abandonou o seu Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, para que você faça uma reflexão. Se você fosse o único a servir a Deus nesse momento, e toda a humanidade servindo outros deuses, você teria tanta convicção do Deus que você está servindo? Ou você seguiria a massa, seguiria a maioria? Ou você se influenciaria pelo que estão falando, fazendo e seguindo? Reflita sobre isso. Elias ficou sozinho, mas mesmo sozinho ele serviu a Deus. E naquele momento, é preciso que você entenda que ele estava só, ele só pôde se posicionar dessa forma porque ele tinha vida com Deus, experiência com Deus. Se você não tiver a sua experiência com Deus, nos momentos cruciais da sua vida, você não vai permanecer. Por isso, a tua fé não pode ser uma fé religiosa, a sua fé não pode ser uma fé de palavra, a sua fé tem que ser uma fé de relacionamento, de você se relacionar e ter a prova da existência de Deus com você, porque você está vivendo com Ele. E não porque você está me ouvindo falar, ou não porque a sua mãe, o seu pai, os seus amigos estão falando de Deus, mas porque você tem experiência com Ele. Foi isso que fez com que Elias, diante de toda aquela ausência de temor a Deus, ele permanecesse inabalável. Então, o que nós vamos ler agora está dentro deste contexto. Versículo 20 diz assim: Então enviou Acabe mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Acabe, o rei, ele se afastou de Deus, casando-se com Jezabel, uma mulher totalmente ímpia,
Influenciou o Acabe também a se afastar de Deus. O Acabe, como rei, convocou todo o povo, porque Elias desafiou para que todos fossem convocados. E o rei cumpriu aquilo que Elias pediu. E Elias chega diante de todo o povo e faz um grande desafio. Um desafio para ou tudo ou nada. Ou você crê no seu Deus, ou você não se engane, achando que está crendo, mas na hora do perigo, na hora da dificuldade, você busca alternativas, você busca os seus Baals. Então Elias, diante do povo, diz para o povo: até quando vocês vão ficar indecisos? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? A indecisão traz uma frieza espiritual. A indecisão, a incerteza causa uma frieza da sua vida com Deus. Nós hoje estamos aqui na ceia da volta ao primeiro amor. Mas eu não gosto de falar do primeiro amor de forma religiosa, como clichê, como fazem os evangélicos. Eu gosto de falar do primeiro amor com consciência do que Jesus estava dizendo. O primeiro amor é aquele relacionamento entusiasmado, é aquele relacionamento fervoroso. O primeiro amor é aquele amor que você está entregue, confiante, com o coração aberto. Mas no primeiro amor falta algo. Falta a maturidade que traz a estabilidade no relacionamento. E é nesse período em que você está nesse momento de um coração todo envolvido, todo entusiasmado. A palavra entusiasmado quer dizer cheio de Deus. É nesse momento onde você está ali naquele fogo, naquela paixão, naquele primeiro encontro, tudo é lindo, maravilhoso, que o diabo começa a trabalhar. Agora, se ele vai ter êxito ou não, depende só de mim e de você. Não depende do poder dele, porque ele já foi vencido na cruz. Depende da minha ignorância a respeito do que Deus diz na palavra. Não vai depender da força de Satanás, porque ele já foi vencido. Em outras palavras, ele está derrotado. A palavra de Deus diz que Jesus triunfou dele na cruz. Ou seja, ele não tem influência nenhuma, a não ser quando ele pega a minha ignorância com relação a quem eu sou em Cristo, aí ele se aproveita da minha falta de conhecimento. Consegue compreender, sim ou não? Então, neste momento de empolgação, de envolvimento do primeiro amor, nós estamos caminhando para desenvolver uma maturidade, a união dos dois, desse momento de entusiasmo, com a maturidade. A junção dos dois traz um relacionamento incrível. Mas é aqui que o diabo quer trabalhar. Porque se você chega à maturidade sem o fervor do início, sem o entusiasmo do início, a sua vida cristã é uma vida morna. A sua vida cristã, apesar de você ter mais maturidade, e a maturidade é você conhecer mais sobre Deus, você saber como que Deus opera, você saber como as coisas funcionam, apesar de você ter essa maturidade, sem o fervor do início, sem a paixão do início, a maturidade sozinha te torna um crente apático. Aonde a tua vida é mais de ritual do que de envolvimento. É mais de ritos. Você não tem envolvimento. Então, voltar ao primeiro amor não é voltar a uma vida inocente, uma vida sem conhecimento. Não, não.
Voltar ao primeiro amor é não deixar a maturidade, mas é fazer a junção da maturidade com o fervor do início. Isso é para toda a vida. Quantos casamentos hoje estão só pela misericórdia de Deus? Porque apesar de se conhecerem melhor, perderam o fervor do início. E hoje esse relacionamento é chato, água com açúcar. Apesar de terem mais experiência, não tem o fervor do início. Trazendo uma palavra bem comum, é não perder a paixão porque estão amando, mas é amar de forma apaixonados, porque a paixão é aquele fervor, o amor é a estabilidade, é a maturidade, é a tranquilidade, é você conhecer a pessoa e estar em paz. Enquanto você está apaixonado, diz a ciência, a neurociência, que a paixão é o estado de demência, aonde você está demente, você não raciocina, você não pensa. Mas você precisa chegar na maturidade, que é onde vem o raciocínio. Consegue compreender, pessoal? Você vê os adolescentes que, quando estão apaixonados, falta da aula, não estuda, não come, faz tanta besteira, porque estão dementes, não conseguem pensar. E depois, quando vem a maturidade, eles falam: nossa, não sei porque eu fiz tudo isso. Que agora chegou a idade, o momento que você tem consciência das coisas. Agora, esquecendo essa questão de relacionamento e trazendo para o seu relacionamento com Deus. É a mesma coisa. Quando a gente se entrega para Jesus, tudo é lindo, meu irmão. A gente fica entusiasmado com tudo na igreja, não é assim? A gente fica entusiasmado com louvor, com o jeito dos obreiros, com o jeito do pastor, tudo é lindo. Se o pastor pedir 10 ofertas num culto, ele fica, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Quando chega a maturidade e o conhecimento, se o pastor pedir uma oferta, fala assim: de novo, não pediu ontem. Por quê? Porque perdeu o fervor, irmão, perdeu a paixão. Então, entenda uma coisa, eu não posso servir a Deus simplesmente com aquele fervor, sem conhecimento, mas eu também não posso servir a Deus só com conhecimento, sem fervor. Voltar ao primeiro amor é agora maduros, voltar àquele fervor que tínhamos no início, voltar com aquela paixão que tinha no início. Voltar ao primeiro amor é não ver a hora de estar no culto, mas com consciência, e não com um estado sem consciência das coisas. Amém, pessoal? Voltar ao primeiro amor é ter a maturidade e saber que eu não vou para o inferno porque eu não dei uma oferta, mas eu estou tão apaixonado pelo reino de Deus que eu vou ofertar com essa maturidade. Eu não vou para o inferno por causa de muitas coisas, que quando eu comecei eu achei que eu ia, mas hoje eu quero essa mesma paixão fazer com a consciência de que eu não vou me perder, e não é porque eu não vou me perder que eu vou deixar de fazer. Muitos, quando chega na maturidade, sem o fervor, quando ele já conhece, falam: não, eu sei que agora não acontece isso, que não acontece aquilo, então não vou fazer. Você ainda não entendeu, meu irmão. O diabo conseguiu te tornar um crente ritualístico, você é cheio de ritual, você cumpriu a cartilha e está bom, mas você está frio, você está apático, você não tem motivação. E essa motivação não vai vir de entretenimento da igreja. Você não tem que estar aqui buscando entretenimento. Essa motivação não vai vir de palestra, aqui não tem coach, aqui tem pregador. Então, às vezes, você vai ser como? Confrontado. A palavra de Deus, ela vem para ensinar, corrigir, edificar, exortar. Amém, pessoal? Então, às vezes, eu vou ser corrigido. E quando eu estou com maturidade, quando eu cheguei na maturidade, com aquele fervor, eu falo: como Deus é bom. Ele não me deixa perder. Agora, a maturidade sem o fervor, a pessoa começa a questionar: eu não sei por que isso, eu não sei por que aquilo, eu não sei por que aquilo. Amém, pessoal?
Quando a pessoa chega na igreja, eu vou falar de coisas bobas, e essas coisas bobas que eu estou falando refletem coisas mais profundas. Se a pessoa se esfria nisso, imagina no que é mais profundo. A pessoa chega na igreja, você fala para ela, diga para o irmão que está do seu lado, você é o melhor de Deus. Ele fala com entusiasmo, daqui a pouco ele fala assim, eu odeio isso. Falar para o irmão que está do lado. Você se tornou maduro e chato, irmão. Geralmente a maturidade, já viu fruta madura? Quem entende de feira aqui sabe disso. A fruta madura, ela tende a ser mais doce, não é verdade? É ou não é verdade? Então a maturidade não pode te tornar uma pessoa amarga. A maturidade tem que te tornar uma pessoa mais doce. Se você se tornou uma pessoa espiritual madura e chata, você já está contaminado. Volta ao primeiro amor. Amém? Sabe por quê? Porque essa dinâmica não é para fazer você falar, mas é uma dinâmica para fazer toda a igreja, pessoas se desbloquearem. Quantas pessoas estão bloqueadas, às vezes, do seu lado, e você vai ser bênção na vida daquela pessoa, vai quebrando aquela frieza, vai quebrando aquela formalidade, e a pessoa se sente à vontade com você. E daqui a pouco você vai ser servo de Deus na vida dela. Eu não consigo entender estar na igreja só para me sentir bem, eu tenho que estar aqui quando eu me torno maduro, não só para me sentir bem, mas para servir. E como que eu sirvo? De repente eu sento do lado do Val, né? Eu nem conheço o Val, mas eu estou aqui para servir a Deus. E às vezes o Val está precisando de algo na vida dele, e Deus vai me usar para abençoar a vida do Val, mesmo sendo membro. O que eu estou fazendo? Eu estou no culto para servir a Deus, e às vezes servir é dar um abraço no irmão que está do meu lado, às vezes é dar uma palavra, às vezes é ajudar alguém. Consegue entender? Isso é servir a Deus, não é tornar aquela pessoa que olha para a igreja como se fosse uma assistência social, onde eu vou só para receber. Você pode chegar aqui para receber, mas quando chega a maturidade, você tem que chegar naquele ponto de dizer, eu já recebi abraço, eu já recebi apoio, eu já recebi uma palavra, eu já recebi Jesus. Hoje eu vou dar uma palavra, eu vou dar um apoio, eu vou entregar Jesus para aquele que precisar. Então voltar ao primeiro amor não é voltar de forma, sabe, como se fosse um clichê, como se fosse uma coisa sentimental, eu voltar lá, chorar, como se Jesus fosse aquele camarada que eu tenho que namorar com ele. Não, meu irmão, Jesus não é isso não. Amém, pessoal? Então voltar ao primeiro amor não é aquela coisa sentimental, mas é voltar com maturidade, mas com fervor. De glória a Deus. Como o apóstolo Paulo, ele disse, o amor de Deus me constrange. Paulo era maduro, um homem com muito conhecimento, muita experiência com Deus, mas ele dizia, o amor me constrange. Sabe o que significa o amor me constrange? Eu não sou obrigado a nada, mas eu faço tudo, porque ele me ama tanto, que eu fico constrangido e me entrego. Todas as coisas me são lícitas, ninguém pode me proibir de nada. Eu posso fazer o que eu quiser, disse o apóstolo Paulo. Eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, agir do jeito que eu quiser, mas nem tudo me convém, porque existe um amor. Eu sou amado de tal forma, ele tinha consciência disso. Eu sou amado de tal forma que esse amor me constrange, e por isso eu ando em santidade. Não é porque o mal vai entrar em mim e me destruir, não. Eu não vou andar em santidade por causa disso, mas eu vou andar em santidade porque o amor me constrange. O meu Deus merece a excelência de mim para Ele, porque o que Ele fez por mim é algo que eu não posso nem calcular, é excelente. Consegue compreender, pessoal? Então, quando Elias, ele convoca o povo de Israel, o povo escolhido. O povo, meu irmão, que sabia do que Deus havia feito por eles. Era um povo escolhido que se afastou de Deus. Quando Elias chega para esse povo e diz, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar entre Deus e as diversões?
Até quando vocês vão ficar entre Deus e os entretenimentos? Eu estou dizendo que você não pode ter isso? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode. Mas isso não pode te separar de Deus. É você com maturidade servir a Deus e saber que todas as coisas lhe são lícitas. Mas em tudo quanto é lugar que você for, você reflete a glória de Deus. Você não é só crente aqui. Você não é só cristão aqui. Você é cristão e crente aonde e qualquer lugar que você for. Então lá você tem que refletir a glória de Deus. Lá você tem que servir a Deus. Não existe outra opção. Você é corpo de Cristo. Não tem como eu arrancar meu dedo e jogar fora. Não tem mais jeito. Eu sou corpo dele. Eu não saio mais. Não tem mais essa opção. Amém, pessoal? É isso que a palavra de Deus nos convida a fazer hoje, a fazer essa reflexão. Como que você está? Um maduro, conhece muito da Bíblia, mas apático, não se envolve com nada, frio, mas conhecedor. Você tem orgulho de conhecer, orgulho de citar as coisas da palavra. E quando alguém fala besteira, você tem orgulho de saber que você não fala aquelas besteiras. Mas posso dizer uma coisa para você? Às vezes aquela pessoa falando aquela besteira, mas tem um fervor tão grande, que ele pode ser a mulinha que Deus vai usar para falar até com profetas. Esse não é o método de Deus, eu estou aqui falando de forma simbólica. O método de Deus hoje é falar através dos 5 dons ministeriais. Mas eu estou querendo dizer que aquela pessoa às vezes tem tanta maturidade, mas com um coração fervoroso, na sua simplicidade, Deus vai usar a vida dela. E ela vai chegar à maturidade com esse coração fervoroso. Meu irmão, faça análise, enquanto Deus está falando conosco. Analise-se a si mesmo. Como você está hoje? Deus está dizendo para nós, até quando vamos cochear em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serve-o. E o que é servir a Deus? É ter nome de evangélico? O que é servir a Deus? É vir na igreja, na ceia? Servir a Deus é fazer a sua vontade. Ser sim cristão, vim sim na igreja, mas além disso, eu dar continuidade, amando, estendendo as mãos, ajudando, sendo canal de bênção para as pessoas, não abrindo a minha boca para matar a fé de ninguém, não abrindo a minha boca para desanimar ninguém. Por quê, meu irmão? A palavra de Deus diz que as nossas palavras são para abençoar. Quantos cristãos maduros matam mais vidas do que salvam? Conhece muito da Bíblia, mas abre a boca só para criticar, só para falar mal da fé, só para falar mal da igreja, só para falar mal de pastor, só para falar mal de irmãozinho. Tem tanta maturidade, mas é o matador de alma, está sendo usado pelo diabo. Mas as pessoas fazem isso. Mas eu fui chamado para ser proclamador das boas novas. Se alguém faz alguma coisa de errado, é por isso que eu preciso me levantar. É por isso que você precisa se levantar. Se alguém peca, se alguém brinca com o nome de Deus, é por isso que você não pode ficar calado. Porque Deus conta com você. Você não vai fazer igual. Então fale do amor de Deus. Clame. Fale. Amém, queridos? Até quando vão cochear entre 2 pensamentos? De novo, versículo 21. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Ele ficou sozinho. E os profetas de Baal são 450 homens.
Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividindo-o em pedaços, o ponha sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então, Elias lança um desafio. Se Deus é Deus, nós vamos seguir. Se Baal é Baal, nós vamos seguir. Não vão ficar em 2 pensamentos. Eu não vou servir a Deus e servir outras coisas. Eu não vou buscar a Deus e buscar outras coisas. Eu não tenho que pensar, ter a mente de Cristo e mais a mente do fulano, do ciclano, do bertano. Não, eu tenho que ter a mente de Cristo. Amém, pessoal? Amém. E aí ele diz: nós vamos clamar a Deus, o Deus que responder com fogo, este é Deus. E o povo diz: isso é bom. Fizeram isso. Vamos para a palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai primeiro, porque são muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado e prepararam, invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamem em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Repita comigo: restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Aqui existe toda uma analogia, toda uma lição para nós. Restaure o altar do Senhor que está em ruína. Altar é lugar de se apresentar sacrifício, louvor, de se apresentar adoração. Você quer resposta de Deus? Restaure o altar do Senhor. E aonde é esse sacrifício? Na nova aliança, somos nós o sacrifício. Somos nós esse sacrifício. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E esse sacrifício significa viver o quê? Viver uma vida miserável, de privação? Não, esse sacrifício é renunciar de fato à vida do mundo, à vida caída, e viver para Cristo. A vida de Cristo. Digam glória a Deus. Essa é a vida que temos que viver. Digam amém, pessoal. Reparem, meu irmão, se você tem entendido a graça como uma permissão para você viver de forma totalmente banal, não. A graça é a capacidade sobrenatural de Deus para que você viva nessa terra como um verdadeiro filho de Deus, refletindo a imagem de Cristo. A graça não veio aqui para te dar um aval para você viver de qualquer forma, mas a graça que é Jesus, segundo João capítulo 1, versículo 17, ela veio aqui para nos dar condição de viver a imagem e a semelhança de Deus aqui. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repita comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos em Cristo uma nova espécie de seres humanos. Nós somos em Cristo, eu vou repetir. Nós somos em Cristo uma nova espécie de seres humanos.
que agora vivem para refletir a glória de Deus. Isso não é pelos seus méritos, pelos seus esforços, mas é por você corresponder àquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E Ele está dentro de você, te dando condição para isso. Diga glória a Deus. É exatamente isso, meu irmão. Reparar o altar é você deixar de viver a vida lá fora e viver para Deus de verdade. E o que é viver para Deus? Não é viver uma vida mística. É viver uma vida onde você reflete a bênção, a glória de Deus. Amém, pessoal? A sua vida não é somente você, mas é você viver para abençoar as pessoas. E como que você faz isso? Só botando a mão na cabeça de alguém? Não. Você abençoa se relacionando. Você abençoa estendendo as mãos. A palavra de Deus diz assim, preste atenção. Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Deus está comigo. Repita comigo, entre aqueles que me ajudam. Então, como que Deus se manifesta no mundo? Entre aqueles que ajudam. Você deve ser o entre aqueles que Deus ajuda alguém. Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Esse entre aquele que ajuda inclui cada um de vocês. Sabe por quê? Porque um dia fomos ajudados e hoje estamos aqui. Digam glória a Deus. Então, voltar ao primeiro amor é voltar para essa vida com maturidade e fervor. Maturidade, entusiasmo. Maturidade e paixão. Conhecimento, clareza, mas com paixão. Amém, pessoal? Não é conhecimento apático. Conhecimento xoxo. Conhecimento morto. Não. É conhecimento vivo. Digam glória a Deus. Queimando. Amém, pessoal? Vamos lá para a gente encerrar aqui. Apesar de você conhecer o final, quero ler com você. Tomou 12 pedras, versículo 31, segundo os números das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como se semeasse 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste, que a ti fizeste retroceder o coração deles. É Deus que fizeste retroceder o coração dele. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava em todo o rego, e vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Digam glória a Deus. Essa passagem me deixa muito mais consciente a volta ao primeiro amor do que a passagem de Apocalipse. Não que ela está errada, mas quando Deus diz lá em Apocalipse para a igreja de Éfeso que eles deveriam voltar ao primeiro amor, eu não consigo olhar de outra forma, voltar para o primeiro amor, do que voltar, como aconteceu aqui, para um posicionamento, para uma vida realmente de temor a Deus,
Uma vida onde eu tenho consciência que eu sirvo a Deus, independente das adversidades. Uma vida com fervor, independente se alguém me apoia ou não me apoia. Uma vida com fervor, mesmo sabendo que às vezes estou sozinho, porque muitos, quando são apoiados, estão entusiasmados, fervorosos. Muitos, quando alguém está dando a mão para eles, eles sentem que bom. Elias ficou sozinho. Elias estava vivendo uma grande seca. Muita gente buscando outros deuses. Muito parecido com o cenário que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas servindo outros deuses? Quantas pessoas dizendo que o cristianismo é algo ultrapassado? Que esse negócio aí de viver crendo em Deus é coisa que não funciona mais nos dias de hoje. Elias não ficou preocupado com os 450 profetas de Baal indo servir Baal. Ele não estava nem aí, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia da vida que ele tinha com Deus. Primeiro amor é ter essa fé. Primeiro amor é ter esse posicionamento. É saber que se precisa reparar o altar, eu vou reparar. Se precisa fazer isso, eu vou fazer. É alguém apaixonado por Deus, mas não de forma inconsciente. É uma paixão com maturidade. É um fervor com maturidade. É alguém que clama e sabe que Deus vai responder. É alguém que tem certeza do Deus que ele serve, mas apaixonado, não apático. Então, voltar ao primeiro amor é para aqueles que já chegaram à maturidade, mas se acham hoje tão cheio de si e de conhecimento, que não se envolve com nada, porque hoje são os sabidões. Na verdade, você não se envolve porque você perdeu a paixão. Na verdade, você não se envolve porque você perdeu o fervor. Aquele fervor que quando você chegou, você se envolvia. Aquele fervor que quando você chegou, você ia embora para casa falando de Deus. Quando a pessoa faz isso, quando a pessoa perde isso, ela vai embora para casa falando do irmão, da roupa do irmão, do som que estava alto. Hoje o som estava alto. Hoje o som estava baixo. O ar-condicionado hoje estava numa temperatura fria para mim, quente para o outro irmão. Quando você está apaixonado, meu irmão, você não repara essas coisinhas. Então, a volta do primeiro amor é ter maturidade com fervor. Espero de verdade que Deus tenha falado com você. Receba em amor, que o meu intuito aqui não é corrigir ninguém no sentido negativo dessa palavra, mas é corrigir no sentido verdadeiro da palavra, no sentido de ser aquela pessoa que precisa dizer, porque a única forma de você perceber que precisa mudar é quando alguém te diz. É você ter os olhos bons de entender que a correção não é algo para te destruir, mas é algo para te tirar da zona de conforto e fazer você ver que você precisa servir a Deus com excelência. Aplauda o seu Deus, bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Deus falou com a gente, amém? Falou no coletivo, mas eu tenho certeza que Ele falou também no pessoal. Essa mesma palavra, ela fala no geral, mas Deus pega essa palavra e trabalha questões pessoal com cada um de vocês. Fale agora você com Deus. Corresponda a essa palavra. Eu posso orar pela sua vida, sempre digo isso, eu posso orar por você.
farei isso. Mas ninguém melhor do que você para orar por você. Por quê? Porque você se conhece. Você se conhece de fato. Fale com Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento agradecê-lo, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe a nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor, enquanto eu ministrava, estava convencendo. Enquanto eu ministrava, estava ajudando. Enquanto eu ministrava, estava consolando. Enquanto eu ministrava, estava fazendo essa pessoa lembrar da sua palavra. Que às vezes, Senhor, nós nos tornamos maduros. Esquecemos de coisas importantes. Nós crescemos e às vezes abrimos mão de valores que não podemos abrir mão. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que pessoas aqui estão fazendo como aquela mulher da parábola da dracma perdida. Eu sei que pessoas agora estão fazendo como aquela mulher, está varrendo a casa, está tirando a sujeira do seu coração, está tirando a condenação, está tirando o julgamento, está tirando o pecado. Eu sei que neste momento existem pessoas que estão limpando a casa como aquela mulher e procurando aquele valor que está perdido entre as sujeiras dos julgamentos. Ela tinha 10 moedas e ela não se contentou em ficar com 9 e perder uma era importante para ela. Às vezes nós temos tantos valores, mas tem aquele valor, aquele único valor importantíssimo que nós deixamos perdido, aquele valor que nunca deveríamos ter deixado. Mas nós olhamos para outros, nós estamos focados que agora nós crescemos, estamos focados que agora nós conhecemos a palavra, que agora nós temos experiência, que agora nós sabemos falar do teu amor, que nós sabemos falar da Bíblia. Mas esquecemos aquela moedinha, aquele valor chamado fervor, paixão. Mas nós vamos procurar agora, Senhor. Eu sei que tem pessoas que neste momento estão procurando. Fale com seu Deus, querido. Fale com teu Deus. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar agora. Ele é o nosso ajudador. Te adoramos, Senhor Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor, para viver de uma forma egoísta. Não estamos aqui para viver de uma forma religiosa, pensando somente em coisas futuras. Mas estamos aqui, Senhor, para ser canal de bênção. Estamos aqui para refletir a sua glória. Estamos aqui, Senhor, para estender as mãos. Nos usa, Senhor. Que nossas mãos possam ser as suas mãos, Senhor. Que os nossos lábios possam ser os seus lábios, Senhor. Que a nossa mente possa ser a sua mente, Jesus. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Que haja em nós, Senhor, a compaixão e não a vaidade. Que haja em nós, Senhor, a compaixão que nos motiva a ajudar, e não a vaidade que nos motiva também a ajudar. Quantos ajudam por vaidade, para dizer que ajudaram,
Nós não queremos isso, Senhor. Que a tua compaixão seja o que nos motiva. Que o amor seja a nossa motivação. O que movia Jesus era a compaixão, e por isso os milagres aconteciam. E por isso as mudanças de vida aconteciam. Que seja a mesma coisa, Senhor, conosco. Fale com o seu Senhor, querido. Você tem liberdade para falar com Deus, meu irmão. Faça a sua oração agora. Você tem liberdade para falar com Deus. Inclina os seus ouvidos, ó Deus. Fale com Ele, querido. Creia nisso, Deus está me ouvindo. Chuva que vem da cruz de Jesus, esse sangue que canta com a gente todo o coração. Pela sua ferida eu pude ser sarado. Esse sangue tem poder, encheu de ar. Pela sua ferida eu pude ser sarado. Esse sangue tem poder, enche medo de ar, deixa o medo de lado. Tudo bem, Kleber? Bem, apóstolo. Como você está? Tudo bem. Maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Boa noite a todos, irmãos, rapaz. Apóstolo, eu sempre estou aqui em cima, louvando a Deus, tocando, né, fazendo aquilo que... Eu estou até emocionado. Eu tenho 4 testemunhos para contar para vocês. São 4, apóstolo, mas... São 2 que foram ano passado, que eu enrolei, não contei. Depois eu vou contar os 4. Amém.
A gente esquece. Pessoal, não esqueçam. É muito sério. Não esqueçam de contar testemunho. De falar de Deus, das coisas que acontecem. Pouco mais de 2 anos atrás, eu fui curado de um caroço, eu não falei nada aqui. É algo de uma experiência que você tem com Deus. De você estar ali falando com Deus, dormir, tomar banho, você orar e conversar, e no outro dia Sumir. esse não faz parte dos 4. Eu não sei, assim, é maravilhoso. É 5, então. É 6. 6, amém. O outro eu tive também, não contei, que eu tive meu carro roubado. E até o pessoal aqui estava indo me buscar, e eu sei que a gente é uma família, e eu fiquei envergonhado, e eu falava, meu Deus, eu não aceito essa situação. Meu carro foi roubado. E passou-se uns dias. Eu falei, não, o senhor pode me dar 10, Deus, eu quero aquele. Eu quero aquele. É aquele menino birrento, O sabe? apóstolo me conhece, sabe que eu falo pouco com Deus, eu chego e falo assim, Deus, eu vou fazer isso, isso e isso, tá bom? Já estou falando para o senhor, estou pedindo a bênção e estou indo para a luta. Passou-se os dias, apóstolo. Acordei à noite, eu não dormi, meia-noite, 1 hora, 2 horas. E eu não queria reclamar, porque o senhor sabe que eu não reclamo para Deus. Mas eu ali incomodado. Eu não durmo, o carro não vem, e eu ali. E incomodado, eu falei, é hoje. Levantei. O Espírito Santo falou para mim assim, aqui, não ouvi voz, não senti no meu coração. Vai lá onde roubaram o seu carro. Na rua de casa. Eu saí para a rua 3h30 da manhã, acho que o vizinho vê e fala, É doido. Esse cara é doido. Fui lá onde roubaram o carro, dobrei o meu joelho lá, coloquei a mão no chão e falei, quero meu carro. Eu não aceito. A minha mãe me chamou 5 e pouco, 6 da manhã. A polícia está te ligando, a polícia está te ligando. Ah, não, peraí. Eu falei, Deus, só porque demorou, quero o nome dos caras que roubou, quero o endereço. Desculpa, irmão, se você não é assim, eu sou assim. Tá? Você não precisa ser igual eu, não precisa fazer igual eu faço, eu também não estou nem aí como você faz. Eu falei, eu quero o nome dos caras, eu quero o endereço, agora eu quero saber tudo, porque demorou. Os policiais me ligaram, ligou para minha mãe, me chamou, eu corri lá no bairro do lado. Eu moro ali perto do Campinas Shopping, eu fui para Nova Europa. Chegou lá, o carro estava atravessado no meio da rua, o policial falou, esse carro é seu? Eu falei, é. O que está faltando? Ele falou, cara, é incrível, não está faltando nada. Nem a bateria, nem o pneu. Está faltando o tapete do motorista. Eu falei, nossa, para que o cara pegou o tapete do motorista? Mas... O policial falou para mim, você tem WhatsApp? Eu falei, tem. Ele falou, me dá seu número. Porque eu fiquei com muita bronca. Mas Deus ensina a gente até nessas coisas. Até nessas coisas. Ele mandou mensagem, olha no seu celular. Eu olhei, ele falou, tá aí a foto dos 2 caras que roubaram seu carro. O nome deles, um mora naquela rua ali e o outro tal lugar. Sim, sim. Aí... Vai lá e faça alguma coisa. Falou para mim, tá liberado. No mínimo está cansado de prender, né? Tá liberado. O que importa é que ele respondeu. Aí eu fui embora com o telefone, com as fotos, com o endereço, com tudo das 2 pessoas. Fui embora quieto também, não falei nada. Só que da forma que eu sou com Deus, Deus é comigo. Ele é da gente da forma que a gente é com ele, né? Cheguei em casa, comendo e tal. Dali a pouco, o Espírito Santo, aí, o que você vai fazer com as fotos? O nome dos caras? Joga essa porcaria fora, rapaz. Falei, sim, senhor, filho. Apaguei, esses foram os 2. O apóstolo sabe, eu estava trabalhando... Agora eu vou contar os 4 testemunhos que aconteceram de 15, 10 dias para cá. Eu estava chateado com o trabalho, 4 anos e pouco, o senhor sabe, trabalhando numa função, aí tipo, vai aumentar vou te aumentar X, não, aumenta só a metade. Vamos colocar a função, coloca só algo parecido. E aí eu falei assim, com Deus. Você sabe que a gente, se vocês não falam sozinho, não sei, eu falo, com Deus eu falo sozinho. Eu falei sozinho, eu falei, pai, chega. Esse ano vai virar 2014. 24.
2024. Olha, de data eu sou ruim. Vai virar 2024. Eu quero virar o ano. Eu quero trocar de emprego agora. Eu quero trocar de carro. Eu quero trocar todo o equipamento da minha banda, que eu tenho uma banda que a gente toca para fora. Eu quero trocar tudo. E eu quero um secretariado que trabalhe comigo, que faça agenda para que eu possa sair na área de saúde mental que eu me formei. Falei, chega, esse ano, agora vai mudar tudo. Isso foi agora, coisa de 2 semanas. Eu troquei todo o equipamento da banda. Tudo, vocês não conhecem, mas eu troquei tudo. Potência, câmera de eco, mesa, caixas de som, microfone, tudo. Troquei tudo novo. Aí eu falei, outra coisa, eu não quero virar devendo. Vocês vão falar assim, você está exigindo demais. Eu exijo o que eu quiser, o Deus é meu. Eu brigo pelo que eu quiser. Entendeu? Se o seu Deus parcela, o meu não. Se o seu Deus financia, o meu não. Se o seu Deus deixa atrasar, o meu não. O apóstolo me conhece desde 86, 89, antes de 90. Sei lá, perdi as contas. O pessoal pergunta para ele, o Kleber já desviou? Ele fala, não. Já se converteu, já mudou? Ele fala, não. Continua lá. Fala, não desviou até agora, não desvia mais. É uma brincadeira, né? Essa forma de falar. Esse final de ano, eu troquei todo o equipamento da minha banda. Esse final de ano, eu troquei o carro. Não fiquei devendo um centavo, já era. Já paguei todo o equipamento, já paguei tudo do carro também. Esse final de ano, o que é o outro? O emprego? O emprego. Eu saí. Cheguei lá, falei assim, vocês vão me mandar embora. Não sei o que. Eu falei, amigão, deixa eu terminar de falar. Você vai me mandar embora, eu não peço a conta, eu não faço acordo, que eu não sou louco, eu tenho filho, eu tenho família para sustentar. Você vai me mandar embora, vocês vão pagar todos os meus direitos e pronto. E estou avisando essa semana, e a partir de semana que vem, estou esperando mandar embora. E eles me seguraram 2 meses aí, para chegar esse finalzinho agora. Até que não, aí fizeram uma reunião, mas o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? O que eu falei para você 2 meses atrás? Assim. Ninguém me falou nada. Eu virei para o diretor, para a gerente, falei, vocês não falaram para ele porque vocês não quiseram, vocês estão com medo, o que aconteceu? Aí eles ficaram lá. Aí ele falou, não, eu fiz isso para segurar você, para ver se você ficava. Aí eu falei, então, rapaz, então você está mentindo, porque eles falaram para você, então. Eu tenho de falar, eu vou falar na cara. Saí da empresa. Recebi todos os meus direitos. Meu filho falou assim, pai, tem um emprego que é da sua área. Estão precisando de gente. Que é em Campinas, na vigilância sanitária. Novamente. Peguei, mandei o currículo para lá. O cara não respondeu, liguei, posso ir aí? Não respondeu, liguei no outro dia, falei, como é que tá as coisas? Você quer que eu passe aí? Eu fiquei incomodando também, né? Claro. Se não me contratar, vai contratar. De qualquer jeito, né? Resumindo, eu fui lá quinta-feira agora, tivemos uma reunião, a moça começou a dar uma palestra. Olha, o caso de, não sei, gente, vigilância sanitária, dengue, zoonose, o pessoal que trabalha é uma área de saúde, né? Aí ela dando a palestra, olha, porque a dengue não sei o quê, porque o mosquito lá da pupa não sei o quê, aí ela não sabia explicar, falou, gente, eu não sei explicar. Eu falei, posso explicar? Ela falou, pode, eu expliquei. Não sei o que, escorpião, não sei o que, ela, gente, eu não sei explicar. Eu falei, posso explicar? Ela falou, pode. Fui explicando, aí chegou a diretora, como que está a palestra? Ela falou, tá bem, se não fosse, tem um rapaz aqui, o Kleber, que está dando a palestra, explicando tudo para a gente. Ela me chamou, falou, Kleber, vamos ali na sala conversar. Aí ela falou assim, por onde você andava? Eu falei, por quê? Porque eu preciso de 120 pessoas na área de saúde de Campinas. Eu estou vendo sua experiência aqui de 7, quase 8 anos. E me fala sim ou não. Eu contrato você hoje, você faz o exame amanhã e começa terça-feira que vem. Eu falei sim. Então foi o trabalho. Então eu consegui. A mudança, terça-feira agora que vem, eu estou trabalhando de volta na vigilância sanitária. Graças a Deus. E na área de saúde que eu falei, que eu me formei, esse ano eu vou voar. Amém. Vou decolar.
Porque É o já ano da expansão. consegui uma secretariada e ela já marcou para mim vários encontros, palestras, tudo nessa área de saúde mental, a qual eu me formei. Só agradecer a Deus. Amém. Só Glória a agradecer Deus. a Deus. Deus Vocês abençoe. podem dar uma salva de palmas para Jesus? Bem pode. Amém. Queridos, agora Antônio Carlos vai também contar um testemunho. Cadê o Antônio Carlos? Tudo bem, querido? Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Glória a Deus. Conta a bênção, meu irmão. Ixi, Maria. Nossa. Situação de rua. Estava triste. Você morava na rua. Morava na rua. Não tenho família, tenho tudo. E aí conheci esse e o Nivaldo. Me fizeram um convite 3 meses atrás. Aí eu vim aqui. Evangelizaram Aí, você é na rua. Isso. Quantos anos você estava na rua? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Briguei com o sogro, então vim parar na rua. Moro aqui no Calegário aqui. Aí conheci eles, fizeram o convite, eu vim.